Glorifica a Deus pela vida, porque você está aqui nesta quinta-feira. Tantas outras coisas você poderia estar fazendo e você escolheu o melhor lugar. Talvez o melhor lugar não seja aquilo que você tinha gerado uma expectativa, mas foi aquilo que o Senhor permitiu que você fizesse. Talvez os seus planos tenham sido outros, mas os homens fazem os planos, mas do Senhor vem a resposta. Então eu quero já deixar isso muito bem evidenciado para você, porque você pode fazer inúmeros planos na sua vida. Você pode percorrer diversos caminhos, caminhos que são positivos, que são bons, mas também caminhos desconfortáveis. E é isso que o Senhor falou comigo hoje, sobre quando o caminho é desconfortável. O que fazer quando o caminho for desconfortável? Porque nem sempre nós viveremos uma vida entendendo que os caminhos serão planos, serão corretos, serão organizados. Mas quando a gente compreende que o caminho do Senhor, ele é bom, por mais que aos meus olhos pareça ser ruim ou ser desconfortável, eu tenho que entender que faz parte do plano dele, faz parte do propósito dele. Salmos 23, verso 4, nós já falamos aqui sobre ele, mas eu quero repetir esse verso que vai ser o verso base aqui. Salmos 23, verso 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo quando o caminho for desconfortável, mesmo quando você caminhar e não conseguir visualizar exatamente um caminho plano para você, creia que se o Senhor for o seu pastor, você não vai temer nada. Você vai continuar firme. Eu quero iniciar lembrando uma viagem que eu fiz com a Yasmin para Barra Grande. E alguém que já foi em Barra Grande? A estrada para chegar em Barra Grande, vocês foram de carro ou vocês foram de carro? Pois é. Eu tive duas experiências, uma experiência de carro e outra sem carro. E na primeira, nós ficamos muito relutantes com relação à ida de carro. Chegamos em Camamu, lá em Camamu a gente parou e falou: ei, vamos pegar ali o barco para ir, deixa o carro parado aqui, ou vamos de carro? E na época eu tinha um Focus sedã, que é um carro baixo. E a gente pergunta, né, como é que tá a estrada lá? Não, choveu esses dias, mas passou o trator e tá beleza. Então vamos, né? A gente não conhecia, era a primeira vez, então a gente achou que poderia ter uma necessidade real de estar lá de carro. Fomos de carro. Pense na dificuldade. Pense no trajeto que era rápido, né, em termos de quilômetro, mas demorado, porque o carro quase atola. O carro chegou lá de prata, chegou lá marrom de terra. Quando eu voltei, meu carro já não era mais o mesmo. E foi um caminho bem desconfortável. Mas quando você chega e você para o carro e fala: aqui eu não preciso de carro, é um paraíso. Eu estava lembrando disso hoje à tarde e Deus falou comigo nessa memória, nessa lembrança. Pode ser desconfortável o caminho. Vai ser desconfortável o caminho. Vai demorar um pouco mais, talvez. Talvez até quebre algumas coisas. Mas quando você chegar no local que eu separei para você, você vai ver quem eu sou. Isso me alegrou muito em saber que por mais difícil que seja, por mais problema que eu venha enfrentar, eu preciso crer que há um caminho preparado. E que mesmo que nesse caminho eu esteja desconfortável hoje, mesmo que hoje você fale: é um deserto que eu estou enfrentando, é um problema muito grande que eu estou enfrentando, tenha certeza que desertos não duram para sempre. Caminhos desconfortáveis não são eternos na sua vida. Vai chegar um dia que Deus vai dar um basta. E talvez seja hoje para você. Talvez você tenha vindo aqui hoje sem nenhuma expectativa sobre o que iria acontecer, apenas para cumprir tabela, ou apenas gerando sim uma expectativa de Deus falar com você. E continue firmado nisso, porque eu creio que o Senhor está presente. E o Senhor, Ele não fala nada em vão. Tudo tem um
um propósito. A nossa vida com Deus não é uma vida onde tudo são flores, né? Existe um ditado que diz: nem tudo são flores. Só que muitas vezes nós queremos viver uma vida achando que só teremos facilidades, que não teremos dificuldade em momento algum, que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode mudar qualquer cenário. Só que eu quero muitas vezes viver uma vida gerando uma expectativa de que eu nunca vou me frustrar, de que eu nunca vou me decepcionar, de que nunca vai ser difícil para mim. Nós temos acompanhado uma geração mais nova, no qual não tem aprendido a ouvir não tem aprendido a se frustrar, e tem sido muito complicado muitas vezes as relações dentro de casa, e até mesmo fora, em colégio, em ambiente diverso, porque as pessoas não estão habituadas a ouvir não. Porque acha que é tudo muito bem ali, dado para você de bandeja. Não tem mais esforço nenhum naquilo, enquanto que talvez a nossa realidade foi bem diferente, tem sido bem diferente de acordo com a idade de cada um de vocês aqui. Mas eu não posso jamais desprezar uma coisa: no meu caminho, na minha trajetória de vida, eu vou passar por lutas. Eu vou passar por dificuldades, mas eu preciso ter uma certeza: Deus está comigo. Hoje eu separei os tópicos da mensagem em perguntas. E são perguntas bem emblemáticas. E que eu, enquanto estava pensando nisso, Deus ele ia dizendo exatamente, de forma muito específica, o que ele queria passar. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é o deserto que Deus vai precisar te levar para matar o Egito que está dentro de você? E aí vem um texto, Êxodo capítulo 13, verso 18, que diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. O que foi? Está diferente? Ah, tá. É porque eu me comunico com Yasmin com as caras e bocas dela. Então, quando é diferente, eu falo: meu Deus do céu. Não releva, é com a intimidade. Então, olha que pergunta. Qual é o deserto que você vai precisar ir para tirar o que não presta dentro de você? Você já parou para perguntar nisso? Será que talvez o deserto que hoje você esteja vivendo, enfrentando, não seja porque há algo aqui dentro que ainda não foi posto para fora? Deus, quando eu estava lendo esse texto, eu falei: Deus sabe todas as coisas. Existia um caminho, mas aquele caminho ali também teria uma peleja. Mas talvez não seria um deserto. Mas Deus sabia que aquele povo, se enfrentasse aquele caminho e tivesse um conflito, o que ele ia falar? Eles iriam se arrepender de ter saído do Egito. Ou seja, tem coisas que eu só vou ter noção que vai acontecer, ou que iria acontecer lá na frente. Quantas vezes nós vivenciamos algo nas nossas vidas e naquele momento você não consegue compreender o porquê daquilo. Você olha e não consegue achar uma explicação. Talvez aquele povo tenha questionado a Moisés, mas não tinha um caminho mais fácil? Eu muitas vezes falo isso, você também deve falar isso: Senhor, será que não tinha uma prova menor, não? Será que não tinha um problema menor para eu enfrentar? Eu sei que o Senhor escolheu os melhores soldados, mas não me confunda com Rambo. Eu tenho minhas limitações, eu tenho meus problemas. Só que na prática Deus conhece você. Só que muitas vezes temos a mente limitada e nos fazemos de coitadinhos. De não, eu sou muito frágil, eu sou muito fraco, eu não merecia passar por isso. Não é por merecimento, porque é pela graça. Eu não merecia passar por isso que eu passei, e você não merecia? Claro que não merecia, porque todos nós queremos viver uma vida saudável, uma vida plena, uma vida organizada. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe melhor que ninguém aqui o porquê que eu preciso passar por algumas coisas. E eu não posso desprezar isso. O povo saiu do Egito, mas muitos ali ainda viviam o Egito aqui dentro. Deus tem uma libertação para você. Deus tem algo novo para a sua vida, mas você insiste em querer viver com as mesmas coisas que você vivia em outro momento. Nunca vai receber. E aí talvez seja necessário você passar por onde? Pelo deserto. Só que o deserto é algo bom? Não.
Deserto, quando você fala de deserto, principalmente o deserto aqui bíblico, é um deserto de luta, de problemas, de muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Mas ainda assim, mesmo você no deserto, Deus não te desampara. Aquele povo estava no deserto, aquele povo passou por dificuldades terríveis, mas a mão do Senhor estava sobre ele. De dia existia uma nuvem que protegia do sol. À noite, colunas de fogo esquentavam aquele povo. São coisas sobrenaturais que talvez você não consiga imaginar hoje, entendendo isso. Mas creia que a necessidade que você tem para a sua vida, em meio a um deserto, o mesmo Deus que supriu aquele povo, é o mesmo Deus que vai suprir você hoje. Não duvide disso. Agora não faça o que aquele povo fez. O povo reclamão. Às vezes Deus nos tira de lugares, mas ainda precisa tirar o lugar de dentro de nós. E isso é um grande problema. É você desapegar. Esse desapego vai demorar para alguns, porque vai ficar muito relutante, mas talvez para outros seja mais fácil. E aí, o tempo que você vai passar no deserto vai ser determinado pela sua entrega. Quanto mais você se entregar e falar, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não presta. Tira da minha vida aquilo que eu não quero mais viver. Tira da minha vida sentimentos, emoções, pessoas, oportunidades que está me levando a ficar cativo a um deserto. Mas, Senhor, coloca em mim também aquilo que vai me fazer impulsionar a sair do deserto. Se é uma perseverança maior, se é uma sabedoria maior, se é um controle, domínio próprio, eu quero viver isso. E Deus está disposto a te dar. Deus, Ele usa desertos para desintoxicar a nossa mente, a nossa vida. Quem que já tomou um suco detox? É bom? Sejam sinceros. Alguns são mais ou menos, mas via de regra, naquilo que você fala, estou com a vontade hoje de tomar um suco detox. Vou bater aqui couve, gengibre, beterraba e um monte de coisa. Ninguém faz isso. Ninguém não. Tem pessoas que fazem isso, ok? Tem pessoas que fazem isso, mas não é o normal. Mas funciona. Funciona. Às vezes eu precisar passar por situações difíceis, que não são agradáveis aos meus olhos, às minhas emoções. Por quê? Porque vai ser necessário. Desertos são necessários às nossas vidas. Jesus, que é Jesus, foi conduzido ao deserto. E olha que ele não foi conduzido ao deserto apenas por uma provação, como nós somos. Ele foi conduzido para ser tentado. E aí você vai em um nível muito absurdo, porque Jesus estava em um deserto, mas em um deserto ele se consagrou. Em um deserto ele mortificou a sua carne e venceu todas as tentações que ele teve. Enquanto que você vê Adão, por exemplo, com Eva, que estavam onde? No paraíso. E ali pecaram. Ou seja, não é o local, é quem você é. Onde verdadeiramente você tem colocado Deus na sua vida. Ele tem sido o centro da sua vida. Eu faço a pergunta de novo, qual é o deserto que Deus vai precisar te levar para matar o Egito que tem dentro de você? Pense sobre isso. Eu preciso todos os dias fazer uma reflexão na minha vida, entendendo que eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, e eu não quero viver em função disso. Eu quero entender que o erro na minha vida tem que ser acidental. É porque eu não vigiei, é porque eu fui negligente, imprudente, não tive perícia naquilo, e aí eu errei. Agora, a regra não pode ser essa. Quanto mais eu viver uma regra de erro, mais, entenda, o Egito vai ficar dentro de você. Só que Deus já chamou você para onde? Para sair. É uma libertação que Deus tem para a sua vida. Deus não quer você preso a um passado, Deus não quer você preso a uma realidade que você viveu em outro tempo, e que talvez em algum momento foi até interessante para você, mas você percebe que teve tantos problemas, não somente problemas com você, mas problemas que você causou em outros. Por quê? Por causa de escolha sua, por causa de escolha minha. Então tome cuidado com os desertos, porque às vezes você mesmo está se conduzindo para ele. Às vezes Deus não está fazendo esforço nenhum para levar você para lá. Agora você entra, mas ele tira você. Agora você precisa querer que ele tire você. Amém? Segunda pergunta. Qual é o peixe que vai precisar te engolir
para te colocar de volta ao propósito. Jonas, capítulo 1, verso 17, diz: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ah, conversa fiada, pastor. Um homem dentro de um peixe? Existe isso? Existe? Eu creio. Eu não quero falar sobre peixe no sentido literal, mas sobre circunstância. Jonas, ele foi um profeta no qual Deus confiou a ele uma mensagem. E ele foi usado por Deus em diversas oportunidades. Mas teve uma oportunidade específica que Deus deu uma ordem para ele e ele falou: não vou fazer isso. Às vezes você faz o que Deus manda porque é tranquilo para você. Porque você tem domínio sobre aquilo. Mas quando Deus te pede algo que você não está tão habituado a fazer, qual tem sido a sua reação? Quando Deus chama você, como diz o baiano, na chincha e fala: ó, filho, está errado isso aqui, viu? Vamos corrigir isso. Eu tenho para você uma nova vida, eu tenho para você um propósito novo. Aí você faz o quê? Você fala: Senhor, eis-me aqui, me ajude. Ou você faz igual Jonas, tenta fugir. Jonas tentou fugir, achando ele que ele poderia se esconder de Deus. Achando ele que, comprando uma passagem em direção a um outro local, totalmente diferente de onde Deus havia lhe orientado, aquilo iria resolver, e não resolve. E ele entrou naquele navio, foi em direção a outra cidade, que não era a cidade que Deus tinha orientado ele ir, e de repente começa uma tempestade naquele mar, e ele lá no porão escondido, as pessoas desesperadas, em perigo, risco iminente de morte, descem, estava lá ele. Ele reconfessa e fala: epa, parem de jogar as coisas, é culpa minha. Eu estou fugindo do propósito de Deus. Todas as vezes que você fugir do propósito de Deus, você vai entrar em apuros. Mas tome cuidado, porque talvez você coloque também pessoas em apuros. E isso é muito preocupante, porque Deus nos chamou para um propósito. Só que Deus, ele usa coisas para recalcular a nossa rota. Sabe quando você erra um caminho no GPS e aparece o quê? Recalculando a rota. Às vezes a rota vai demorar muito mais. Esse dia aconteceu isso comigo, eu estava em um local e quando eu olhei no mapa era tipo assim, a 570 metros de onde eu estava. Era só dar uma voltinha que chegava. E aí eu errei uma entrada. Pronto. O que era 500 e pouco virou 1,5 km. Demorou um pouco mais para acontecer aquilo. Por quê? Porque eu não estava atento. Às vezes acontece isso conosco. Deus nos mostra um propósito, mostra qual seria a direção que nós teríamos que seguir. E aí, por eu estar distraído demais com coisas aleatórias da minha vida, não digo nem coisas ilícitas, tá? Coisas lícitas, eu acabo perdendo o foco. E aí, quando eu perco esse foco, o que acontece? Eu tenho que recalcular minha rota. Só que às vezes isso está diretamente ligado ao nosso propósito de vida. Você tem consciência do seu propósito? Você sabe pelo qual você nasceu, por que você nasceu? O peixe ali que aparece, ele não é o fim de Jonas, não, mas é uma forma de recomeço. Talvez a circunstância adversa que você enfrente, porque em algum momento você fugiu do propósito, não é para ser o seu fim, é Deus recalculando a sua rota. Ele mostrando: se você vier por aqui, vai dar certo. Se você fizer isso, você vai perceber que eu sou Deus e que eu faço muito mais do que você pede, do que você pensa, porque eu posso fazer isso. Só que eu preciso crer. Deus, ele pode usar circunstâncias inesperadas. Quem iria esperar que um peixe engolisse um homem e ele ficasse ali 3 dias e 3 noites? É inconcebível isso. E o ventre de um peixe não é igual a esse ambiente aqui agradável, não. É escuro. Está embaixo do mar. Fede. Tem tudo que é mistura ali. Você quer ir para um ambiente de podridão para poder Deus recalcular a sua rota? Não queira isso. E você pode achar: não, eu tenho tudo sob controle. Não, eu vou ali ver como é que está e depois eu volto. Quando Jonas caiu no mar, lançaram ele no mar, e imediatamente ele foi engolido. Deus, ele não tem obrigação de te avisar quando é que vai começar o deserto, ou quando é que vai chegar o peixe grande que vai te engolir. Ele não tem obrigação de fazer isso. Agora, se você não está atento, você vai sobrar. Eu digo isso com toda tranquilidade, porque
é um alerta que Deus nos dá nessa noite. Eu tenho que ver o Evangelho de Cristo entendendo que a minha vida não é perfeita. As minhas escolhas não são perfeitas. Nós erramos, gente. Às vezes, dói você errar. Eu me entristeço quando eu erro. Eu não fico em paz quando eu erro. E eu creio que isso é fruto de um temor que eu tenho buscado viver na minha vida para agradar a Deus. Então, eu tento todos os dias acertar. Não vou conseguir sempre. Ninguém aqui vai conseguir sempre. Essa é a realidade. Só que eu não posso fugir do meu propósito. Eu não posso simplesmente, vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, porque eu me frustrei com alguém. Ou porque eu me decepcionei em algum momento da minha vida. Ou porque alguém me abandonou, porque alguém me traiu. Não. Deus continua lá firme. Agora sim, nós colheremos as consequências das nossas escolhas. Por isso eu preciso parar e entender qual é o meu propósito. Será que eu estou seguindo esse propósito ou eu estou fugindo desse propósito? Você está pensando sobre isso? Deus, Ele quer preparar um novo caminho para você. Um caminho no qual você vai olhar e vai entender que é Ele que está na frente. Ele quem está te conduzindo. Ele quem vai te colocar. Terceira pergunta, qual o buraco que você vai precisar cair para parar de andar com quem Deus não te mandou? Segundo Crônicas, capítulo 18, 33, 34, a referência não sei se é essa, então talvez seja diferente, diz assim: um soldado atirou ao acaso e feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. É um texto isolado, mas eu vou te explicar o contexto. Aqui, o rei Josafá, ele foi para uma batalha arrastado por alguém. Existe um texto interessante, está lá em Coríntios, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós aprendemos isso diariamente. Eu, pelo menos, aprendi isso em casa, graças a Deus. Mas tem pessoas que aprendem isso na rua. Tem pessoas que aprendem isso apanhando. Tem pessoas que aprendem isso sofrendo, vendo os outros morrerem. Cada um vai escolher como vai aprender isso. Mas as más conversações, isso compreende as más companhias, corrompem os bons costumes. E aí há um ditado popular que diz: diga com quem andas, que direi quem tu és. Isso tudo é base bíblica. Aqui, Paulo ele já alertava isso lá aos Coríntios, acerca dessa importância de eu ter cuidado com quem eu ando. Porque às vezes nós somos arrastados para uma guerra que não é nossa. Às vezes eu dou ouvidos demais a pessoas, a coisas, a circunstâncias, e acabo me envolvendo demais com algo. E Deus está assim: filho, para que isso? Não é isso que eu tenho para você. Só que muitas vezes com o argumento de que, mas eu estou ajudando. Não, eu preciso estar perto porque eu tenho que ser referência para aquela pessoa. Muito cuidado com isso. Cuidado com suas companhias. Cuidado com o que você conversa, com quem você conversa, onde você conversa. Relacionamentos errados colocam você em lutas desnecessárias. Lutas desnecessárias. Deus, Ele quer blindar você, mas a sua teimosia é falar mais alto. Deus está de forma escancarada dizendo: isso é errado. Não converse, não fale. Aí nós o quê? Mas Senhor, é bom, eu estou gostando. Deus, Ele pode usar uma queda. Aquele rei, ele foi ferido em uma guerra. Às vezes nós somos feridos em uma guerra porque nós não estamos vigiando. Você pode estar com a armadura completa, mas se você não tomar cuidado, vai ter alguma coisa ali, uma brecha, e aquilo vai pegar você. Por isso nós temos que viver uma vida de constante vigilância e oração. Vigiar e orar o tempo todo. Clamar ao Senhor para que as armaduras espirituais que estão lá em Efésios 6 estejam sobre nossas vidas. Eu tenho que acordar de manhã, orar e pedir um revestimento. Porque o dia que eu acordo e não faço isso, eu fico vulnerável.
eu fico vulnerável totalmente. Deus ele pode usar uma queda para te desconectar de alianças erradas. Também existe isso. Às vezes é necessário você ir por um outro caminho para você se desvencilhar daquilo que não presta para você. Nem toda pessoa que você conhece é para andar ao seu lado, sabia disso? Você pode ser o mais popular do mundo. Peça a Deus sabedoria, Senhor, não permita que ninguém fique ao meu lado, que ninguém caminhe comigo. Eu não falo de você ter conhecidos, eu estou falando de intimidade, de amizade. Amigos de verdade são aqueles que te aproximam de Deus. Quando eu consegui compreender isso na minha vida, eu comecei a selecionar e a pedir a Deus que colocassem pessoas na minha vida que me aproximassem dEle. Porque eu não quero, por mais que eu conviva com pessoas diversas e exerça influência sobre pessoas diversas, eu preciso ter também cuidado para eu não me contaminar. Só que isso não é uma prerrogativa minha porque eu sou pastor, não. Todos nós temos que ter esse entendimento. É o cuidado com quem eu ando, com quem eu compartilho. Qual buraco você vai precisar cair para parar de andar com quem Deus não te mandou? Faça uma lista hoje. Pense em circunstâncias que você já passou na sua vida e quem estava ao seu lado nessas circunstâncias. Até que ponto as pessoas foram importantes para aquele fato acontecer? Ou até que ponto pessoas foram incisivas com você e não faça isso porque isso é errado? Eu preciso fazer filtros. Porque senão eu vou entrar em desertos, eu vou entrar em peixes, eu vou cair em buracos, porque não estou ouvindo Deus. Não estou ouvindo a instrução do Senhor. Outra pergunta, qual o mar que Deus vai abrir? Só depois que você parar de murmurar e começar a crer. Todos nós queremos um mar aberto, sim ou não? Quem não quer ver milagre na vida? Todos nós queremos. O que é mais fácil, entenda, para mim? Eu lutar, viver meu processo, conquistar as coisas, ou Deus falar, aconteça e aquilo acontecer? É mais fácil Deus falar, né? Porque eu poupo o quê? Esforço. Só que na prática, é muito mais difícil você crer do que você arregaçar as mangas e colocar em prática. Êxodo 14, verso 15 e 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Deus, ele não abre caminhos para quem murmura, para quem reclama, para quem não crê. O milagre é para quem crê. Se você não crê, não vai acontecer. Porque o milagre ele é inexplicável. As pessoas vão tentar explicar milagres diversos, vão tentar achar fenômenos da natureza, vão achar tantas coisas que continue tentando. Eu vivo pela fé. Eu não vivo por vista. Eu creio. Se eu creio e isso faz efeito na minha vida positivo, é Deus agindo. Não tenho dúvida disso. Só que muitas vezes o mar não está sendo aberto na sua vida, sabe por quê? Porque você não para de reclamar e não está crendo. Então, se há reclamação, se há murmuração e não há crença em Deus, não vai ter milagre. Agora, quando você parar de reclamar, parar de murmurar e crer que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, aí sim, você vai plantar fé e vai colher milagre. Aí sim você vai olhar e vai crer que pode ser impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Hoje você olha e fala, eu não consigo, eu não tenho condições. Nada que Deus coloque aqui para mim agora vai fazer com que aquilo aconteça. Você pode olhar e achar isso. Mas Deus está pronto, preparado. Basta uma palavra, basta um toque para que aquilo aconteça na sua vida. Então não despreze esse Deus. A porta se abre depois da fé e não antes dela. Primeiro eu coloco minha fé em ação. Depois as coisas acontecem. Senão é muito fácil. Senão eu vivo, entenda o que eu vou falar, apenas pagadores de promessa. Depois que eu recebo, eu dou. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que a Bíblia diz? Se creres, verás a glória de Deus.
Eu preciso agradecer. Eu preciso cumprir aquilo que está em meu coração antes mesmo de acontecer. Isso vai simbolizar para Deus um coração grato e uma fé inabalável, com a certeza de que, Senhor, o Senhor vai fazer, eu creio. Porque o Senhor vai fazer, eu já estou cumprindo aqui, ó, antes mesmo de acontecer, porque eu sei que Tu podes todas as coisas. Deus, Ele quer ver em nós essa fé, uma fé inabalável. Moisés, ele não titubeou. Se Deus está mandando, eu vou fazer. E assim Moisés fez e o mar se abriu. Então não tenha medo diante de um mar na sua frente. Não tenha medo diante de uma impossibilidade. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus está direcionando você para fazer alguma coisa, faça, cumpra aquilo que Ele te direcionou. Não duvide. Creia nisso. Penúltima coisa. Qual é o silêncio de Deus que vai te ensinar que a ausência de resposta não é ausência de presença? Deus, Ele fica em silêncio às vezes. E talvez seja necessário um silêncio dEle, para que você compreenda que o fato dEle não estar falando diretamente ao seu coração, ou de forma audível, ou te respondendo naquele momento, não quer dizer que Ele não está presente na sua vida. Eu preciso ter a certeza da presença dEle na minha vida todos os dias. Jó capítulo 30, verso 20 diz: clamo a Ti, ó Deus, mas não respondes. Ponho-me em pé, mas apenas olhas para mim. Às vezes vai ser assim na sua vida. Às vezes você vai clamar. Às vezes você vai chorar. Às vezes você vai rasgar o seu coração e Deus não vai falar nada com você. E Deus, mas Ele está o quê? Está olhando. Ele não despreza você. Ele sabe que aquele silêncio é uma resposta, que aquele silêncio é uma forma de ensino para você, que aquele silêncio é um direcionamento que Ele está te dando para que você não apenas confie no que Ele fala ou quando Ele falar, mas confie na presença dEle na sua vida. Se você tem a certeza que a presença dEle é real, acabou. Isso basta. Jó, ele experimentou o silêncio de Deus. Mas Deus nunca saiu da cena. Nunca. Muitas vezes eu quero me retirar da presença. Muitas vezes, quando nós não recebemos respostas das pessoas, nós buscamos alternativas. Se eu mandei o WhatsApp e não respondeu, aí eu mando uma interrogação. Aí eu espero um pouquinho, 3 interrogações. Demora um pouco de tempo, eu ligo. Se não ligou via WhatsApp, não entendeu? Eu ligo normal, a gente fica tentando. Só que às vezes as pessoas não respondem, não é porque elas não querem. É porque não é o momento, ou porque talvez elas não tenham uma resposta, mas com Deus é diferente. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele não tem obrigação de me responder. Ele não tem obrigação de mostrar para mim o que é que eu preciso fazer, não, mas à medida que eu me volto para Ele e quero isso, Ele tem prazer em anunciar. Por isso que Ele diz lá, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus é um Deus que compartilha segredos com os seres humanos. Já pensou você receber um segredo de Deus? Ele compartilhar com você algo? Só que eu só posso viver isso se eu crer. Eu só posso viver isso se eu acreditar pela fé. E a fé é certeza. O silêncio de Deus, Ele está preparando você para viver algo novo. Está preparando você para ser mais maduro, mais madura. Para crer que não é apenas a medida que você ouve, mas é a medida que você se entrega a Ele. Quanto mais você se entregar, mais Ele vai olhar para você e vai ver alguém obediente, alguém temente, alguém que quer mais dEle, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Essa é a verdade. O silêncio de Deus também é parte da prova e prepara a resposta. Hoje talvez possa ser dia de silêncio para você. Mas talvez a resposta do Senhor venha amanhã para você. Talvez o que você clama hoje você está saindo daqui com a fé necessária para crer que amanhã o milagre vai acontecer. Para crer que amanhã a providência vai chegar. Para crer que amanhã o que tiver de ruim na sua vida vai sair, porque Ele pode transformar todas as coisas. Agora eu não posso duvidar disso. Eu preciso crer. E por fim, qual é o trono que Deus vai te tirar para lembrar que o reino é dele e não teu?
quero que você pense que você, e viva isso uma verdade, você não é o centro. Você não pode ser o centro das coisas. Você não pode ser o centro das atenções. Eu lembro do rei Saul, um homem no qual foi escolhido por Deus, mas acabou mudando o seu contexto de vida. E aí, como diz aqui 1 Samuel, capítulo 15, verso 26, diz assim: Samuel, porém, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. A partir do momento que o homem se volta para os seus próprios caminhos, se coloca como centro das coisas e deixa Deus fora disso, o Senhor não tem mais atuação sobre a vida dele. Não que ele não queira, ele quer, mas eu preciso permitir que o Senhor seja o meu centro, que ele seja o meu Senhor de verdade. Saul, ele se perdeu quando pensou que o reino era dele. Às vezes nós nos perdemos quando achamos que nós temos controle sobre as coisas, o que vai ser do meu jeito, porque o meu jeito talvez funcionasse outrora. Mas eu preciso crer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, é melhor que a minha. E aí Deus tira o que usurpa a glória dele. Tudo que você coloca no lugar de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai tirar de você. Tudo. Se você coloca alguém no lugar de Deus, Deus vai tirar aquela pessoa de você. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Talvez você tenha perdido coisas na sua vida, porque talvez foram coisas que você colocou no lugar de Deus em algum momento da sua vida. E aquilo, Deus sabia que iria levar você para um local terrível. Então, por isso que muitas vezes não é uma perda, é um livramento. Por isso que é Deus, às vezes, recalculando a nossa rota. É Deus mudando o nosso contexto. Quando o homem ele quer assumir um papel de protagonista, Deus vai ter que intervir e retomar o governo dele. Não pode ser diferente disso, porque o reino do Senhor ele é regido por princípios. E quando eu quebro princípios, eu abro legalidades para a minha vida, brechas para a minha vida, e aí não funciona. E por fim, a pergunta final: o que Deus vai precisar permitir até que você decida se render de verdade? O que é que Deus vai precisar permitir até que você se decida a se render de verdade? Será que a sua rendição ao Senhor tem sido completa? Hebreus 12, verso 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. De novo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, claro. Toda vez que você passar por um deserto, por um peixe, por um buraco, ou por tudo que nós falamos aqui, pode não ser um momento de alegria para você, mas sim de tristeza, concordo. Porém, mais tarde, produzirá fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, às vezes vai ser necessário uma disciplina da parte de Deus, aprumar a nossa rota, nos colocar no caminho, apertar, pressionar um pouco. Por quê? Porque se eu ficar muito folgado, não vai dar certo. Eu vou querer imprimir o meu ritmo, a minha vontade. Então Deus vai lá e o quê? Aperta e fala: filho, estou te chamando de volta. Filho, o teu propósito é aqui. O teu chamado é aqui. A tua vida tem que ser rendida a mim. Você crê nisso? Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão em seu coração. Apaga as luzes, por favor. Às vezes o desconforto é a linguagem de Deus para nos levar ao centro da vontade dele. Muitas vezes nós viveremos esse momento de desconforto. Muitas vezes nós iremos compreender e entender que realmente Deus ele faz de forma diferente. Às vezes você pode olhar e pode até achar que está tudo bem, mas não está assim. Então feche seus olhos, vamos ouvir uma canção e vamos orar para a gente encerrar. Pai, te apresento, Deus, as nossas vidas. Senhor, Tu
Tu sabes, Deus, como nós estamos. Tu conheces exatamente, Pai, o nosso caminhar, o nosso andar. Tu sabes que muitas vezes essa caminhada tem sido desconfortável. Tu sabes como é difícil às vezes continuar a caminhada, porque o cansaço bate, muitas vezes o desespero bate a porta, a falta de fé quer falar mais alto, mas nós precisamos crer que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu te clamo, Deus, nesse momento, nessa noite, que o Senhor possa trabalhar, Deus, de forma muito específica em nossos corações. Senhor, nos ajuda a compreendermos que precisamos tirar coisas que não Te agradam. Muitas vezes estamos vivendo verdadeiramente, Deus, um deserto, porque nós nos colocamos nele. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Não permita, Deus, que passemos por desertos, porque nós não ouvimos a Tua voz. Senhor, tem misericórdia, Deus. Nos ajuda a retirar de nós lugares, coisas, pessoas que não fazem parte dos Teus planos, Pai. Senhor, nos ajuda a cumprirmos o Teu propósito, a vivermos o Teu propósito, Deus, todos os dias das nossas vidas. Sabemos, Deus, que muitas vezes vai ser difícil, o medo vai querer falar mais alto, mas queremos ter a certeza de que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos amparando. Nos livra, Deus, das más companhias, das más conversações. Senhor, nos perdoa, Deus. Eu te peço perdão, Deus, por todas as vezes que não dei atenção à Tua voz e dei atenção mais ao meu coração, aos meus pensamentos. Tem misericórdia, Senhor. Me perdoa, Deus. Perdoa, Deus, as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos parar de reclamar e queremos crer que pela fé o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu preciso ter a certeza que mesmo o Senhor em silêncio, mesmo o Senhor não respondendo quando eu te perguntar alguma coisa, mas eu preciso ter a certeza da Tua presença na minha vida, pois essa presença é suficiente. Ela basta. Senhor, que eu não seja o centro, mas que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Pai, tem misericórdia, Deus, dos nossos pensamentos egoístas, do nosso ego elevado. Tem misericórdia, Senhor. Que possamos reconhecer todos os dias o Teu senhorio sobre nossas vidas. Nos livra nessa noite, Deus. Nos abençoa. Nos guarda, Deus. E nos dá um novo direcionamento. Que mesmo que seja um caminho, Deus, tortuoso, um caminho desconfortável, que o Senhor possa nos conduzir, Deus, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, porque o Senhor é o nosso pastor. Te dou graças, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.